a necessidade que nós temos de autoconservação e sobrevivência. Esse é o tema do estudo de hoje, depois da vinheta. Encontro com Kardec, um momento de estudo da doutrina espírita. Olá, sinta-se bem-vindo ao canal Espírita Fraterno, seu canal de estudo e divulgação espírita. Nós hoje damos continuidade ao nosso programa semanal, todas as quartas-feiras, sendo o Encontro 58, nós vamos estudar as questões 702 até 710. E eu espero que continue aqui até o final, é um convite que eu te faço, veja o vídeo até o fim e eu espero que de alguma forma seja de utilidade para o seu conhecimento, para a sua vida. Se for possível, se não estiver inscrito, se inscreva no canal, deixa aquele joinha, porque é desta forma que o YouTube multiplica essa informação e divulga para outras pessoas, para que todos possam ter acesso. E é dessa forma que o YouTube entende que as pessoas estão gostando, então ele multiplica um tipo de informação. Evidentemente, se achar que deve, algum comentário e compartilhamento com seus amigos ou pessoas que acham que devam ter também esse tipo de informação. Esta é uma maneira que a gente encontrou de fazer também a divulgação da doutrina espírita. Essa é a nossa forma de fazer isso. Vamos agora para o estudo. Capítulo 5. Lei de conservação. Instinto de conservação. Meios de conservação. Perguntas 702 a 710. É lei da natureza um instinto de conservação? Sem dúvida. Todos os seres vivos o possuem, qualquer que seja o grau de sua inteligência. Uns é puramente maquinal, raciocinado em outros. Com que fim outorgou Deus a todos os seres vivos o instinto de conservação? Porque todos têm que concorrer para cumprimento dos desígnios da providência. Por isso foi que Deus lhes deu a necessidade de viver. Acresce que a vida é necessária ao aperfeiçoamento dos seres. Eles o sentem instintivamente, sem disso se aperceberem. Tendo dado ao homem a necessidade de viver, Deus lhe facultou em todos os tempos os meios de o conseguir? Certo. E se ele os não encontra, é que não os compreende. Não fora possível que Deus criasse para o homem a necessidade de viver, sem lhe dar os meios de consegui-lo. Essa a razão por que faz que a terra produza de modo a proporcionar o necessário aos que a habitam, visto que só o necessário é útil. O supérfluo nunca o é. Por que nem sempre a terra produz bastante para fornecer ao homem o necessário? É que ingrato, o homem a despreza. Ela, no entanto, é excelente mãe. Muitas vezes também ele acusa a natureza do que só é resultado da sua imperícia ou da sua imprevidência. A terra produziria sempre o necessário, se com o necessário soubesse o homem contentar-se. Se o que ela produz não lhe basta a todas as necessidades, é que ele emprega no supérfluo o que poderia ser aplicado no necessário. Olha o árabe no deserto. Acha sempre de que viver, porque não cria para si necessidades factícias. Desde que haja desperdiçado a metade dos produtos em satisfazer a fantasias, que motivos tem o homem para se espantar de nada encontrar no dia seguinte e para se queixar de estar desprovido de tudo quando chegam os dias de penúria? Em verdade vos digo, imprevidente não é a natureza, é o homem que não sabe regrar o seu viver. Na questão 702 e 703, especificamente está falando sobre o instinto de conservação e de sobrevivência, não é isso? Dessa forma. Primeira coisa que a gente precisa deixar assim bem claro, para não ter dúvida, o que é o instinto?
A doutrina espírita nos ensina, os espíritos benfeitores informaram isso a Kardec, que o instinto é uma espécie de inteligência. Isso nós vamos ver nas questões 73 até a 75, que nós temos inclusive aqui no nosso canal, no estudo Encontro com Kardec número 4, em que nós falamos sobre essa questão do instinto e da inteligência. O instinto é uma espécie de inteligência. Eles nos deixam claro que você não tem como saber o momento que acaba o instinto, o momento que começa a inteligência, porque eles se confundem, né? Então, é muito importante a gente entender isso para entender o que é o instinto de conservação. A gente já nasce com ele. Isso faz parte da lei de Deus, porque se não fosse assim, que garantia nós teríamos, entre aspas, Deus teria, vamos dizer dessa forma, para ficar bem claro, de que nós íamos dar valor à nossa vida, e nós precisamos dar valor à nossa vida, porque através da reencarnação é que nós conseguimos alavancar o nosso crescimento, a nossa elevação moral, nosso crescimento espiritual. Então, se não houvesse nenhum tipo de manifestação interna nossa, no sentido de se preservar, de se autopreservar, de sobreviver, a gente estaria fadado a qualquer coisa morrer, qualquer coisa desencarnar. Não teríamos aquela necessidade de se autopreservar. Então isso é que nos deixa claro essas questões, a 702 e a 703, de que é fundamental, importante que a gente se conserve, que a gente se preserve. E é esse instinto que a gente já nasce com ele, que já vem no nosso, podemos dizer assim, no nosso DNA espiritual, para ficar mais fácil para entender. Deus já nos criou com esse instinto, para que a gente se conserve e se mantenha. Isso é fundamental. Inclusive no livro A Gênese, no capítulo 3, não me lembro se é no item 11, pelo que me lembro, poderia até verificar aqui, mas para não se prender nisso, também fala sobre a mesma coisa, sobre esse instinto de conservação que vocês podem procurar. É muito importante isso. Veja, tanto os animais quanto os humanos têm essa necessidade de se autopreservar. E o instinto, ele cresce na medida em que a gente desenvolve as nossas faculdades intelectuais. Isso é interessante. Porque você vê uma criança, um recém-nascido que vai engatinhando e vê uma tomada de energia na parede aberta, ele vai lá e quer tocar, ele não sabe o que é, ele mete a mão, ele não tem noção do que é aquilo, não tem noção do perigo, e pode tomar um choque até falecer em função daquilo ali, não é? E se machucar, ou pode subir numa janela, que infelizmente nós já vimos diversos casos nesse sentido, de crianças pequenas que não têm a noção e que começam a andar, vão se pendurando nas janelas baixas, sem proteção, e caem, porque eles não têm ainda aguçado essa noção, esse instinto da preservação. Tem até certo ponto. Na hora que se machuca, ele se recolhe. Na hora que tem uma coisa, por exemplo, no fogo, ele vai chegando perto do fogo, ele vai sentindo quente. Aí os sensores da pele já avisam, não bota a mão aí. Aí ele puxa. Esses instintos vão se aguçando à medida em que nós vamos nos aperfeiçoando, até intelectualmente, no caso dos humanos, que nós vamos crescendo, no caso dos animais também. Porque você veja um gato recém-nascido, pode ver uma cobra e brincar com a cobra. Um gato de mais idade, já mais experiente, mais desenvolvido, ele sabe que aquilo representa um perigo, então ele se afasta. Esse é o instinto de conservação e de sobrevivência que a gente tem. É muito importante deixar isso muito claro. Outro aspecto dessas questões, a partir da 704 e 705, é que fala sobre se Deus nos dá os meios de sobrevivência para a gente continuar, quer dizer, a Terra nos dá tudo o que a gente precisa. Se não fosse assim, por que estaríamos aqui? Então, os primitivos, inclusive, você veja que eles sobreviviam sem todo o aparato intelectual, todo o aparato tecnológico que nós temos. Como é que eles faziam? O primata sobreviveu como? Os animais sobrevivem como sem a tecnologia? Tudo é em função disto. Quer dizer,
a terra produz o que a gente precisa para a gente viver. O homem, de uma certa forma, ele acaba criando o que não é necessário, o que é supérfluo. A gente acaba culpando a natureza pelas dificuldades que a gente tem, né? Então, vou dar um exemplo aqui. Às vezes um fazendeiro, não estou dizendo que só os fazendeiros fazem isso, não é isso. Estou dando apenas um exemplo. Determinado fazendeiro tem a sua plantação e é aconselhado pelo agrônomo, dizer assim, você vai plantar a cenoura aqui do mês tal ao mês tal. Depois você vai deixar descansar 3, 4 meses, porque senão a terra pode ficar prejudicada e o plantio não vai ser legal. Você vai ter menos. Muito bem. Aí ele planta, dá uma super safra, ele colhe aquilo até menos tempo e já pensando em ganhar mais dinheiro, porque ele já ganhou o suficiente, ainda sobrou. Aí ele quer ganhar mais. Ele prepara a terra mais rapidamente e planta de novo sem respeitar a orientação que foi dada pelo agrônomo de que não fizesse aquilo naquele período. E ele faz. Aí a terra não produz. Quando ele consegue alguma produção, já está praticamente dentro da outra safra, aí atrapalha a produção depois, posterior. E ele fica sem dinheiro. Aí ele vai dizer que a natureza não ajudou. Não é? Ele vai dizer, poxa, essa natureza está me atrapalhando. Isso é coisa ao acaso, a natureza me atrapalhou. Não é. Foi a imprevidência dele. Isso eu usei apenas como um exemplo para que se entenda que muitas vezes a culpa do que a gente passa é nossa. Existem casos assim e certamente você vai conhecer. Aliás, se você conhecer casos como o que eu acabei de comentar, faz um comentário aqui. Acho que é importante a gente analisar essa questão. O que é culpa nossa e o que é culpa efetivamente da natureza. Porque os povos primitivos sobreviviam. Os animais sobrevivem. Hoje ainda tem povos primitivos no planeta que sobrevivem. Os animais sobrevivem. O homem, a humanidade, é que transforma tudo. Mas, infelizmente, desperdiça muito. Vamos em frente? Por bens da terra, unicamente se devem entender os produtos do solo? O solo é a fonte principal, de onde nascem todos os outros recursos, pois que, em definitivo, estes recursos são simples transformações dos produtos do solo. Por bens da terra, se deve, pois, entender tudo de que o homem pode gozar neste mundo. Se a civilização multiplica as necessidades, multiplica também as fontes de trabalho e os meios de viver. Mas é preciso admitir que, sob esse aspecto, muito ainda lhe resta por fazer. Quando ela tiver realizado sua obra, ninguém poderá dizer que lhe falte o necessário, a não ser por sua própria culpa. Para muitas pessoas, a infelicidade resulta do caminho por onde enveredaram, bem diferente daquele que a natureza lhes traçou. É então que lhes falta a inteligência para vencerem. Para todos há o lugar ao sol, mas com a condição de que cada um ocupe o seu e não o dos outros. A natureza não pode ser responsável pelos vícios da organização social, nem pelas consequências da ambição e do amor próprio. Entretanto, seria preciso que se fosse cego para não se reconhecer o progresso que, nesse sentido, tem realizado os povos mais adiantados. Graças aos louváveis esforços que a filantropia e a ciência não cessam de fazer para melhorar a condição material dos homens, e apesar do crescimento incessante das populações, a insuficiência da produção se acha atenuada, pelo menos em grande parte, não se podendo de modo algum comparar os anos mais calamitosos do presente aos de pouco tempo atrás. A higiene pública, esse elemento tão essencial da força e da saúde, desconhecido por nossos pais, é objeto de constante atenção. O infortúnio e o sofrimento encontram locais de refúgio. Por toda parte, a ciência é chamada a contribuir para aumentar o bem-estar. Significa dizer que já se alcançou a perfeição? Oh, não, certamente, mas pelo que já se fez, pode-se ter uma ideia do que é possível ser feito com perseverança. Se o homem for bastante sensato para procurar a sua felicidade nas coisas positivas e sérias, e não nas utopias que o fazem recuar
em vez de avançar. É frequente a certos indivíduos faltarem os meios de subsistência, ainda quando os cerca a abundância. A que se deve atribuir isso? Ao egoísmo dos homens que nem sempre fazem o que lhes cumpre. Depois, e as mais das vezes, devem-no a si mesmos. Buscai e achareis. Estas palavras não querem dizer que para achar o que deseje, basta que o homem olhe para a terra, mas que lhe é preciso procurá-lo não com indolência, e sim com ardor e perseverança, sem desanimar ante os obstáculos, que muito frequentemente são simples meios de que se utiliza a providência para lhe experimentar a constância, a paciência e a firmeza. Tudo que nós temos à nossa volta, tudo, olha, outro dia uma pessoa disse para mim assim, não é tudo que vem da natureza, que tudo vem da natureza. Não é tudo que vem da natureza, vem. Na verdade foi até uma criança. Mas não é tudo que vem da natureza, vem. Mas esse plástico que faz aqui, esse tipo de plástico do meu telefone, isso onde é que você vê da natureza? Onde é que você planta isso? Não, mas vem do petróleo, que faz o plástico, que o homem transforma e vira isso aí. Vem da natureza. Tudo vem da natureza. Então, como nós falamos no bloco anterior, o que a gente precisa, além disso, é, no sentimento, se empenhar em buscar o que é melhor. Nós vemos, inclusive, muitas pessoas abandonadas à própria sorte, não vemos? Muito bem. Será que foram escolhas erradas que elas fizeram? Será que foi isso? Porque a natureza nos dá tudo que a gente precisa. Deus nos deu, a nível de corpo humano, tudo que a gente precisa. A nível de sentimento, no espírito, tudo que a gente precisa. E por que a gente ainda cai tanto? Por que a gente ainda erra tanto? É sempre, pela nossa imprevidência. De uma forma ou de outra, é uma imprevidência nossa. Ou porque a gente escuta o conselho errado, ou porque toma uma atitude errada, ou porque deixa a emoção ultrapassar todo o nosso sentimento. Não é isso? O progresso da sociedade vem de acordo com as escolhas que são feitas. Isso é a nossa natureza. É dessa forma que a gente consegue progredir. E essa progressão é notória. Veja como é que o mundo progrediu em termos de higiene, por exemplo. O que era a higiene há 100 anos atrás? Olha, tá bom, mais, 200 anos atrás, a Idade Média, meu Deus. A higiene era uma coisa de doido. Aliás, hoje em dia ainda tem muita gente que esquece disso, né? Levanta de manhã, escova os dentes, depois toma café e sai de casa. Aí almoça, não escova o dente e em casa só vai escovar de noite na hora de dormir. Bom, isso é um pequeno detalhe que não vem nem ao caso aqui. Mas veja, a ciência, como ela progrediu, graças a quê? Às nossas escolhas, às escolhas de pessoas que resolveram se dedicar àquelas questões, e muitas vezes até controversas, muitas vezes até contra a sociedade. Kardec é um exemplo disso. Isso em 1857, 1856, 55, em que ele escrevia o Livro dos Espíritos até lançar. Chico Xavier. Como é que foi contraditado tantas vezes aí, dizendo que estava indo contra a igreja, contra não sei o quê. Tudo depende da nossa escolha. Então, hoje a gente vive dependente dos combustíveis fósseis. Por quê? Porque fizemos essa escolha lá atrás. Então, olha, e hoje a gente tem um problema de aquecimento global, né? O plástico, por exemplo, que não se deteriora com o tempo, e as pessoas jogam no mar, jogam nos rios. Veja as escolhas. Pega o lixo, joga na beira do rio, porque acha que não é dele, então é de ninguém, jogou na rua. Aí o lixo vai para o bueiro, entope o bueiro, quando chove não dá vazão, entra na casa e derruba uma casa. Em função da infiltração do solo, derruba um barranco, derruba uma casa, e aí? E a pessoa perde tudo. Não foi uma escolha? Alguém fez essa escolha, né? Então, é isso que a gente tem que pensar muito. Muitas vezes a culpa é nossa do passado, e hoje fica mais difícil a gente não depender desse tipo de coisa.
Vamos continuar? Não há situações em as quais os meios de subsistência de maneira alguma dependem da vontade do homem, sendo-lhe a privação do de que mais imperiosamente necessita uma consequência da força mesma das coisas? É isso uma prova, muitas vezes cruel, que lhe compete sofrer, e a qual sabia ele de antemão que viria a estar exposto. Seu mérito então consiste em submeter-se à vontade de Deus, desde que a sua inteligência nenhum meio lhe faculta de sair da dificuldade. Se a morte vier colhê-lo, cumpre-lhe recebê-la sem murmurar, ponderando que a hora da verdadeira libertação soou e que o desespero no derradeiro momento pode ocasionar-lhe a perda do fruto de toda a sua resignação. Terão cometido crime os que em certas situações críticas se viram na contingência de sacrificar seus semelhantes para matar a fome? Se houve crime, não teve este a atenuá-lo a necessidade de viver que resulta do instinto de conservação? Já respondi quando disse que há mais merecimento em sofrer todas as provações da vida com coragem e abnegação. Em tal caso, há homicídio e crime de lesa natureza, falta que é duplamente punida. Nos mundos de mais apurada organização, têm os seres vivos necessidade de alimentar-se? Tem, mas seus alimentos estão em relação com a sua natureza. Tais alimentos não seriam bastante substanciosos para os vossos estômagos grosseiros, assim como os deles não poderiam digerir os vossos alimentos. Como é que a gente vê hoje pessoas que passam dificuldade, né? Isso é muito difícil. Realmente é muito difícil você ver em países como o Haiti, por exemplo, a dificuldade que aquele povo passa. Mais uma vez, em função das escolhas que fazem, porque tem uma guerra civil, né? Gangues contra o governo que tenta se ajeitar, mas o governo também já foi corrupto, o anterior. Aí, sabe, mais uma vez, a gente volta para as escolhas. A Terra nos dá tudo o que a gente precisa, porque a gente se adapta a tudo que a gente vive. A gente se adapta de toda forma. Você se adapta a viver no interior, se adapta a viver na montanha, se adapta a viver no litoral. O esquimó não se adaptou a viver lá na Antártida, acho que é lá onde eles ficam, e vive no gelo. Como é que eles se adaptaram àquilo? Eles não se adaptaram lá. Os árabes, como diz no texto da questão, os árabes não se adaptaram, até hoje se adaptam, né? Então, de qualquer forma, a gente se adapta muito ao meio que a gente vive. E, certamente, de alguma forma, aquilo foi uma escolha nossa. Ou a gente aceitou por ser expiação, ou pediu por ser uma prova para poder progredir. Isso certamente é dessa maneira. A outra questão em que fala aqui, na última, é sobre o canibalismo, né? Sobre as pessoas que podem ter se alimentado ou se alimentam de carne humana, de pessoas. Aí são duas vertentes, né? O canibalismo é o fato de simplesmente de comer. A antropofagia é quando você faz isso por um ritual religioso. São duas coisas. Mas, no fundo, está comendo carne humana. Eles nos deixam muito claro ali que tudo depende do seu sentimento. O que aconteceu? Nós temos aquele exemplo do filme, do Perdido nos Andes. Se não me engano é esse o nome do filme, um filme antigo. Esse, Sobrevivente dos Andes, eles retratam um caso que aconteceu. Aquilo é verdadeiro. Só que eles estavam morrendo de fome, as pessoas estavam morrendo. E eles precisavam fazer alguma coisa, e tinham os cadáveres ali congelados, em função do frio, porque estavam em temperaturas negativas, 10, 15, 20 abaixo de zero. Como é que eles sobreviveram? Como é que iam sobreviver ali? Então, realmente, eles tiraram partes humanas e se alimentavam daquilo, inclusive quando foram buscar ajuda, que alguns encontraram, com pedaços de carne humana. Era uma forma de se alimentar. E a água vinha do gelo, que de alguma maneira procurava derreter a água junto ao corpo, na medida, e comia o gelo, e ela hidratava de alguma maneira. Veja,
não é diferente de você matar alguém, como nós já tivemos aqui no Brasil, tribos indígenas selvagens que eram canibais. Isso não existe. Não existe no sentido de que isso é uma abominação. A gente só pode dizer assim. A natureza dá tudo que a gente precisa. Nem no aspecto religioso, como tinham lá há milênios atrás, sacrificava a pessoa, aí comia um pedaço do coração para ter aquele sentimento, comia um pedaço do cérebro para ter sabedoria. Olha que coisa. Veja como era. Isso tudo é altamente pernicioso, é absurdamente aviltante a uma moral, por mais básica e principiante que ela seja. Salvo nessas condições de não ter outra coisa. Você ia deixar seu filho morrer? Se você está com uma pessoa, caiu o avião no gelo e que você não tem nem como planta, não tem nada para comer, e você só tem aquele cadáver ali, você está com seu filho aqui morrendo, vai morrer, se não comer alguma coisa, você não faz? Pensa direitinho. Antes de dizer que não faço, pensa. Deixa seu comentário aqui, o que você faria para salvar o seu filho, não é? Você mataria uma pessoa? Aí nós já passamos para o outro lado da moral negativa. Matar alguém para poder sobreviver o outro, não. Isso não é aceitável, de forma nenhuma. Agora, a pessoa morreu, não por culpa sua, morreu. Você não teve absolutamente nada a ver. Não é não ter nada a ver, tipo assim, vou esconder a comida porque ele morre. Mas eu não matei ele. Matou porque você escondeu a comida, né? São questões bem diferentes, eu espero que tenha ficado muito claro aqui, porque, acima de tudo, canibalismo, matar para comer a carne humana, é um absurdo. Isso jamais seria aceitável dentro do plano de Deus. Isso aí, sem dúvida alguma, né? E a outra questão, o finalzinho dessa questão, fala sobre mundos superiores, e sim, nos mundos superiores existe alimentação, mas como a gente sempre diz, e que eles nos deixaram muito claro, tudo depende da evolução de cada mundo. Tudo depende da composição física de cada mundo. Nós temos planetas infinitamente incontáveis no universo como a Terra, no mesmo estágio que a gente, corporal, em que a gente se alimenta e precisa de coisas tangíveis para comer, precisa até de carne, precisa de fruta, precisa de legume, precisa de coisas, mastigar para colocar no estômago e a produção alimentar acontecer para você poder ter energia. Tá. E existem mundos que essa alimentação ela é sutil, tão sutil quanto o próprio organismo dos espíritos, o próprio corpo espiritual desses mundos, em que o perispírito é muito mais sutil. Dá um exemplo aqui, que os benfeitores nos deixam isso muito claro, inclusive está anotado até por Kardec na Revista Espírita de março de 1858, A Vida em Júpiter. Ele fala muito sobre Júpiter ali, em que lá estão muitos que foram grandes pessoas, grandes pessoas da humanidade aqui, de sabedoria, de moral alta, estão lá hoje, que é o mundo mais aperfeiçoado do nosso sistema solar. E lá os corpos são sutis. Aí você vai dizer assim, mas o cientista diz que não vê nada lá, só tem gás, que parece que é um mundo gasoso. Que seja, só que lá eles vivem de acordo com aquele plano, de acordo com aquela situação, com a vida que eles têm ali. Então, por exemplo, a alimentação deles é sutil. O nosso alimento aqui nunca seria tangível para eles, nunca seria necessário para eles. Eles não conseguiriam nem digerir, nem ter acesso a esse tipo de alimento. Em compensação, o alimento deles jamais seria absorvido pelo nosso corpo, porque é fluídico. Leia, procura a Revista Espírita de março de 1858, quando fala sobre Júpiter, a vida em Júpiter. É muito interessante isso. Veja isso aí. Bom, sempre agradeço a estarem conosco acompanhando esse nosso trabalho. Hoje damos aqui por encerrado o Encontro com Kardec 58. Na próxima semana estaremos novamente na quarta-feira aqui, com novas questões, tentando trazer essa informação e ajudar de alguma forma, ajudar na divulgação da doutrina espírita. E você é parte importante nisso. Você que está assistindo agora é parte importante, se inscrevendo no canal, deixando o joinha e inclusive compartilhando esse vídeo com outras pessoas para que tenham acesso a essa informação. A divulgação da doutrina espírita também é uma forma de caridade. A gente precisa entender que o universo existe para que a gente cresça.
Isso a doutrina dos Espíritos nos trouxe a informação e é muito clara desta forma. Mais uma vez, fico muito grato por estar até aqui. Fiquem na paz.